O nosso culto aqui começa 15 para as 19, 15 para as 7 da noite, né? E a emissora Interativa FM transmitiu o programa Redenção pelo Poder desde as 18. Eu estava em casa ouvindo. Quando eu cheguei aqui, estava rodando o mesmo programa, né, aqui na igreja. Então, quem não tem condições de ouvir em casa, pode vir, você vai ouvir o mesmo programa aqui na igreja. 15 para as 19, encerrando às 19h15, né? Glória a Jesus. Vamos aí ao versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e, contudo, não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e quem o vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor conhece o nosso passado, o nosso presente e também o nosso futuro. O Senhor nos conhece por fora e por dentro. O Senhor conhece o nosso assentar, o nosso levantar, nosso andar, nosso agir. Não tem como esconder do Senhor. Mas nós também conhecemos ao Senhor, ó Pai, como o nosso intercessor. Conhecemos o Senhor como nosso curador, nosso libertador. E toda a igreja diz amém a esta oração. Nós conhecemos ao Senhor como nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Nós conhecemos o Senhor como a palavra do Deus vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós conhecemos o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por favor, Senhor, neste culto, através da Tua graça, através da Tua misericórdia, venha nos ajudar a compreender a Tua vontade e sair aqui deste culto mais crente, com uma fé maior,
e libertados. Libertados. Nós buscamos uma libertação. Libertados até de nós mesmos, ó Pai. Ó Senhor, venha, meu Deus, ajudar nós a sairmos daqui, ó Pai, melhores do que aqui chegamos. Toma conta do nosso espírito enquanto nós ouviremos a Tua palavra. E que a Tua palavra possa se impregnar no fundo da nossa alma, no profundo dos nossos corações. Em nome de Jesus, nós pedimos essa graça para os que estão aqui presentes. Nós pedimos ao Senhor essa graça pelas pessoas que estão na internet. Nós pedimos por aqueles que não puderam vir, Senhor, por motivos justos. E até por aqueles que por negligência, o Senhor possa ter misericórdia deles e conceder a eles oportunidades, conceder a eles, ó Deus, oportunidade de se acertarem e aproveitarem as oportunidades que o Senhor ainda está dando aos seres humanos, porque reconhecemos que tudo vai passar, tudo vai acabar. Oh Senhor, ajuda-nos neste culto, ó Pai, que o Senhor possa aceitar de nós o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos assentem. Esse ano de 2019, justamente nos meses, na época que não choveu, nós podíamos ter tido, mais cultos evangelísticos e nós deixamos passar. Tivemos poucos cultos evangelísticos. E nesse ano de 2020 nós podíamos trabalhar mais, A igreja trabalhar mais, as famílias trabalhar mais nesse sentido. A igreja ir até onde eles estão, quando eles não têm força para vir aonde nós estamos, Nós poder ir até onde eles estão. A responsabilidade é da igreja, não é apenas do pastor. Incluindo aí nesse espírito evangelístico. Esse espírito evangelístico. Não espera o púlpito para você manifestar esse dom, de evangelizar. Evangeliza, prega, mostra a mensagem, vai aos hospitais, vai nas cadeias, vão nas feiras, vão na casa dos amigos, amigas, e adquirem folhetos, levem literaturas, ore pelo povo, porque vai chegar a hora que isso não vai ser feito mais. Tudo vai passar, vai acabar. O mundo tem chegado está chegando, aos seus 6.000 anos, e tudo vai começar. A eternidade vai começar, Nós temos pela Bíblia 1000 anos. 1000 anos que a terra vai estar em descanso. Não vai haver pessoas, nem para o inimigo usar, nem para Deus usar. A terra vai estar em descanso.
Deus vai estar com a sua noiva, com a sua igreja, Satanás amarrado. Mas o que vai ser no milênio? Será que nós vamos estar pregando, orando pelo povo no milênio? Será que nós vamos estar chorando pelo povo, pregando, usando a Bíblia? Não, isso não vai acontecer. A terra vai estar em descanso. E o que tiver que fazer, uma vez que você professa crer nesta Bíblia e nas pregações que são feitas, deve fazer agora, pelo seu irmão, pelas suas irmãs, pelos seus parentes, pelos seus amigos, porque vai passar, vai acabar. O tempo está indo e você também está indo no tempo, Eu gostaria que você tivesse ou tenha, a revelação, esclarecimento desses 4 evangelhos. Nós temos os 4 evangelhos antes dos Atos. Atos de quem? Atos de quem? Nós temos os 4 evangelhos antes dos Atos. Os Atos de quem? Atos nos apóstolos e na igreja primitiva, é claro. Não é só nos apóstolos, em toda a igreja. Inclusive, o irmão Brana pregou essa mensagem com esse título: Deus em seu povo, Deus em sua igreja. Deus esteve sobre a igreja, esteve com a igreja, e no livro dos Atos ele esteve em sua igreja, na sua igreja. E então eu repito, esses 4 evangelhos, eles relatam a vida de Jesus, narrado por esses 4 guardiãos. Eles guardaram, as atitudes, os gestos, a mensagem, os atos do próprio Jesus. E cada um deles escreveram de Jesus aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram. E Mateus, ele representa um dos guardiões que guardaram as 12 tribos de Israel. Mateus representa quem? Quem ele representa? Dos guardiões que guardaram as 12 tribos de Israel. Mateus, ele representa o leão, o leão. Você vai estudar todas as narrativas de Mateus, o que ele narrou, o que ele escreveu, você vai ver que Mateus apresenta Jesus como um leão. E Jesus, na verdade, foi o leão da tribo de Judá. Na tribo de Judá tinha na entrada aquele animal ali que representava toda aquela tribo. Judá tinha lá esse animal que o representava. E essa tribo de Judá tinha mais 2 outras tribos que estavam sobre a sua tutela, sobre a sua responsabilidade, posicionado em um ponto cardeal, ali daquela região aonde Josué os houvera posicionado. E então diga comigo assim: Mateus representa
o leão. Qual é o próximo, depois de Mateus, dos evangelhos? Marcos. Marcos, ele mostrou Jesus como um animal de sacrifício. Mostrou Jesus como um animal de sacrifício. Você lê o evangelho de Marcos, você vai lendo os seus capítulos, você vai ver que ele apresenta Jesus como um animal de sacrifício. Foi sacrificado, imolado, né? Por meus pecados, pelos pecados nossos. Então ele fala daquele segundo guardião que guardava ali 3 tribos que foram posicionadas em um outro ponto cardeal. O animal de sacrifício que eles usavam era o boi, né? O boi. E o boi tem 2 representações. Ele é tido como um animal de serviço, um animal de trabalho, e depois de tanto trabalhar, depois de todo o seu trabalho, ele termina sendo sacrificado. Sacrificado. Esses bois que usavam nos carros de boi, né? Trabalhava com ele, depois dele velhinho, o que eles faziam com ele? Sacrificavam ele. É a coisa mais dolorosa, triste. Quem trabalhou com os bois, quem trabalhou com carro de boi, e depois no final saber que aquele animal tinha que ser levado para ser sacrificado. Eles matavam ele e às vezes até aproveitavam, né, a sua carne. É assim que fazia. Então Jesus foi apresentado como um animal de sacrifício, um animal de trabalho. Ele chegou a dizer, né, eu trabalho, meu pai também, né? E então Jesus, ele foi apresentado por Marcos como um animal de sacrifício e de trabalho. E logo nós temos o próximo evangelho, nós temos aí quem? Lucas. Lucas foi um que trouxe também, né, narrativas, contou do que Jesus fez, do que Jesus ensinou, do que Jesus pregou. É claro, ele não viveu nos dias de Jesus. Lucas não viveu nos dias de Jesus. Ele não conheceu Jesus segundo a carne, como Mateus, né? Como Mateus, Marcos conheceram a Jesus. Lucas não conheceu a Jesus. Lucas, a ele foi informado quem foi Jesus. Lucas veio aparecer na época do apóstolo São Paulo, ou então Saulo, aquele apóstolo que caiu do seu cavalo, que conheceu a Jesus naquela experiência ali na coluna de fogo. Saulo conheceu a Jesus, ouviu a sua voz, mas não o conheceu segundo a carne, não viveu com ele na carne como Pedro viveu, como Pedro andou, né? Paulo não conheceu Jesus segundo a carne. Ele o conheceu, ele teve uma experiência com Jesus através daquela coluna de fogo. Vocês estão entendendo? Foi uma experiência tremenda. Ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por quê? Você me persegue? E Saulo, acobertado com a compreensão religiosa, com aquela compreensão judaica, né, acobertado com aquela compreensão que ele recebera ali aos pés de Gamaliel. Ele foi um grande teólogo, e então com aquela compreensão ele estava perseguindo a Jesus. De que forma? Ele estava perseguindo a Jesus quando perseguia os crentes.
que creram em Jesus, que aceitaram a Jesus, que obtiveram aquela fé de que Jesus era Deus manifestado em carne, e agora a oração deles era em torno de Jesus, reuniam para comer o pão, pensando na morte e no sacrifício dele, e na ressurreição dele, adorava Jesus. E Saulo, não compreendendo porque aquele povo adorava Jesus, o filho de José, o filho da Maria, Saulo não entendia aquilo, e achava que eles estavam cometendo uma idolatria, deixando de adorar o Jeová, o Criador dos céus e da terra, para adorar um carpinteiro que foi imolado, sacrificado. E Saulo então pediu carta para ir a Damasco e prender aquele povo, uma vez que ele houvera consentido na morte de Estevão, né? Na morte de Estevão. Agora estava indo para Damasco, para prender os crentes. E naquele instante uma luz veio de encontro com ele como um sol, uma luz forte, e o derrubou do cavalo, e ele ficou com problema nas vistas, ficou cego. Saulo ficou cego, e ele ouviu esta voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por quê? E aí ele estava perseguindo quem? Ele estava perseguindo os crentes, que eram tidos pela religião atual de hereges. Ele estava perseguindo os crentes que era compreendido pela religião judaica. A religião judaica compreendia que aqueles crentes que adoravam Jesus, aquele homem que morreu na cruz, compreendiam que eles eram hereges, a seita, né? Era uma seita. Então ele estava perseguindo uma seita. Saulo pensou que estava perseguindo uma seita, mas quando ele disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegue, acorda, rapaz, eu sou Jesus a quem você persegue. E é claro, ele ouviu, saindo daquela luz, essa voz, ele ouviu na sua língua, na língua hebraica, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para você recalcitrar, em outras palavras, levantar contra os meus aguilhões. E naquela hora, ele não só caiu do seu cavalo natural, mas como caiu do seu cavalo espiritual também. Ele caiu do seu pedestral teológico, ele caiu dos seus equívocos religiosos. Oxalá, oxalá, oxalá se todos os que são religiosos e que estão nas suas religiões equivocados acerca da verdadeira religião pudesse cair, né, ter um encontro com o sobrenatural e cair também dos seus cavalos. Cair também, ouvir essa voz, como Saulo ouviu. Mas o terceiro evangelho, que foi o evangelho de Lucas, Lucas apresentou Jesus. De que forma? Lucas pregou Jesus com conhecimento humano. Ele não teve uma experiência sobrenatural. Ele nem conheceu Jesus, mas ele pregou Jesus com conhecimento natural. Ele conheceu o apóstolo São Paulo, Lucas, mas ele não conheceu a Jesus. Ele conheceu Pedro, Lucas conheceu Pedro, conheceu João, conheceu os apóstolos, mas não conheceu a Jesus, não teve uma experiência como Saulo teve. Não, ele era um médico, mas ele o conheceu por informações.
E é dessa forma que você também está conhecendo, e você tem conhecido, através de um e de outro. Nós conhecemos a Jesus através das Escrituras Sagradas. E eu espero que cada um de vocês, cada um de nós que viemos a este culto nesta noite, incluindo os nossos irmãos da internet, possamos aumentar o nosso conhecimento a respeito do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Porque segundo Amós disse que nós devemos conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Nós não podemos parar com conhecimento, especialmente deste Deus tão maravilhoso, desse Deus tão augusto, tão grande, e que se esconde do sábio, dos entendidos, e se revela a pequeninos. Então vamos levantar nossas mãos assim, vamos falar: Senhor, diga assim com o coração: Senhor, aumenta o meu conhecimento a respeito do Senhor e de sua palavra. Porque Deus tem um projeto, irmãos. Deus tem um plano. E nós precisamos de ter esse conhecimento. Nós todos precisamos cada vez mais nos aprofundar no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem um conhecimento. E Ele quer que você conheça o que Ele conhece. Então Lucas apresentou Jesus com conhecimento natural. Por isso ele é representado por aquele animal que guardava uma das tribos que estavam posicionados ali por Josué. Aquele animal que trazia o rosto de um homem. Então, como eu disse para os irmãos que Mateus representava o leão e Marcos representando um boi, o Lucas veio representando esse animal que tem o rosto de um homem. Então aquele leão falava da fé, e o Marcos, que veio representando o boi, fala do sacrifício, fala de estar negando a si mesmo, morrer para o mundo e viver para Deus. E o Lucas, que veio representando o animal que tem o rosto de um homem, fala da sabedoria, fala da astúcia do homem, fala do conhecimento humano. Vocês estão entendendo? Mas só que até o conhecimento humano tem que ajustar com o conhecimento espiritual. Até os conhecimentos, a ciência humana, a ciência do homem, não pode negar o conhecimento de Deus. Não pode. Não pode negar. Você tem que comparar as coisas. Você tem que fazer comparações, mesmo com o conhecimento natural, com a ciência humana, a ciência do homem, conhecimento do homem. Não pode negar o conhecimento espiritual. Porque o homem e Deus tem que se tornar em um. Agora, nós lemos aqui em São João. João representa o quarto animal. João representa o quarto animal, porque as 12 tribos lá, elas foram posicionadas em 4 pontos: norte, sul, leste e oeste. Aquelas 12 tribos foram posicionadas por Josué. E havia uma tribo que trazia a imagem de uma águia. Quando você ia entrar na tribo, na terra da tribo, em uma das tribos ali que foram posicionadas, ali tinha uma águia. Vocês estão entendendo?
E aquela águia representava alguma coisa. Então esse João aqui, esse quarto evangelho, representa aquela águia que guardava também as tribos de Israel. E esse João aqui, ele está representando essa águia. Por isso é que o irmão Brana nos mostra que a águia tem uma visão que vai além da visão natural. Ela enxerga muito além. A águia fala da revelação, a águia fala de uma fé, de um binóculo de longo alcance. Fala de um profeta, né? Fala de profeta, a águia. E quando você vê João aqui, ele apresenta Jesus de um modo bem espiritual. Você já pensou? João, ele escreveu só o lado espiritual do ministério de Jesus. Quer ver? Você volta comigo aí em São João. Abre a sua Bíblia em São João. Glória a Jesus. Olha como que João escreve a respeito de Jesus. Todos os outros evangelhos falou de Jesus. E João não deixou por menos, ele também falou de Jesus. Mas ele falou de Jesus no sentido bem espiritual. Bem espiritual. Ele chama Jesus aqui no seu capítulo 1, ele apresenta Jesus aqui no seu capítulo 1, de uma forma tão espiritual, que se você não for espiritual, você não o entende. Você precisa de ser espiritual, ter compreensão espiritual, para você compreender de fato o que João está falando. Olha como é que João apresenta Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele quem? De quem que João está falando? De Jesus. Ele está falando da genealogia, está falando do princípio. Se você voltar aqui em Lucas, você vai ver ele falar da genealogia de Jesus. Se você voltar em Marcos, você vai ver ele falar da genealogia de Jesus. Em Mateus, o nascimento de Jesus. E aqui João está falando do princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, Jesus, né? Estava no princípio com Deus. Está falando do princípio, da genealogia de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. De quem que João está falando? De quem? Ué, foi Jesus que fez o mundo? Foi Jesus que fez o mundo? Você volta lá no livro de Gênesis, diz que quem fez o mundo foi Deus. E agora João vem e apresenta Jesus como o autor da criação. Dá para entender isso? Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. Jesus era o quê? A palavra, o verbo. E o que Deus usou para fazer o mundo? Não foi a palavra? Não foi o verbo? Por quê? Porque Deus não era mudo. A palavra estava com ele, a expressão estava com ele. Foi através dele, do verbo, da palavra, é que Deus fez o mundo. Então quem era Jesus? A palavra de Deus. Aí João disse assim, ó, todas as coisas foram feitas por ele, no singular, por ele, Jesus, a palavra, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí continua, nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí eu acho bonito, sabe o que é? É que muitos pregadores gostam de falar demais de Deus. Deus e Jesus, mas não tem coragem de apresentar profeta, o próprio Jesus. Mas o João aqui, o Evangelho de São João, enfatizou outro João. Porque sem aquele João, antes da palavra se manifestar em carne, sem aquele João, ninguém o conheceria, porque teria que ter um profeta lá, aleluia, para revelar a palavra feito carne. Tinha que ter um mensageiro lá, com o dedo indicador, para mostrar a palavra, porque sem profeta não tem a revelação da palavra. Deus precisou lá de um profeta para mostrar a luz. E o João, o evangelista aqui, ele não teve nem um pouquinho de dificuldade para mostrar. O João, o Batista, olha como é que ele disse: houve um homem. Aí eu não creio em homem. Para você crer em Deus, você tem que crer nos homens de Deus. Não adianta não, irmão, não adianta você ficar com esse argumento aí. Eu não creio em homem. Eu não creio em homem, eu creio em Deus. Você nunca vai crer em Deus. Eles deixaram de crer em Jesus, o homem chamado Jesus, e você acha que eles creram em Deus? Ficaram crendo nas tradições da religião do dia, e negou Deus. Negou Deus. Se você ler São João 5,24, São João 5,24, você vai encontrar aqui, ó, Jesus falando aqui, ó. São João 5. São João 5, você pode ler no versículo 19. São João 5. Você está com a sua Bíblia aí, por favor. Aleluia. São João 5, 19. Está escrito assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vós maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. E aí o versículo 23, para que todos os homens, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Agora o versículo 24, vamos falar todos juntos? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Se você voltar no livro de Hebreus, o apóstolo São Paulo fez a mesma afirmação que o evangelista faz aqui no capítulo 1, versículo 6.
Porque o João está dizendo assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Isso se tratando do Batista, aqueles que cortaram o pescoço dele. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Tinha que crer através do profeta João. Deus enviou João para as pessoas crerem em Deus, tinha que crer no João, crer na mensagem do João, crer no gesto do João, crer no dedo indicador do João. Quem desprezou o João, quem não creu no João, também desprezou a Deus, descreu de Deus. Aí o evangelista João diz assim: não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, Jesus, não é? E o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Aí eu pergunto: você conhece Jesus? Quantos aqui conhecem Jesus? Você conhece ele hoje por informação? Você conhece ele pelas escrituras? Você conhece Jesus pelo profeta? Você conhece Jesus pelo pregador da mensagem? E nós o conhecemos segundo as escrituras e não segundo a igreja, porque segundo a igreja, Jesus ocupa-se na divindade um segundo lugar. Mas segundo a Bíblia, e segundo William Marion Branham, e segundo eu, e segundo os pregadores da mensagem, nós conhecemos Jesus como o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. É assim que eu conheço Jesus. Eu não conheço Jesus só da história, eu conheço Jesus de acordo com Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É assim que nós conhecemos a Jesus, não é? Eu não conheço Jesus com um D minúsculo, não. Eu conheço Jesus com um D de Deus, mas um D maiúsculo. Eu não conheço Jesus como um S minúsculo, um Senhor pequenininho, um Senhor, sabe? Não. Como tentam pregar que ele é maior do que os anjos, mas é menor do que o Jeová, menor do que o Pai. Não, eu conheço Jesus como o Senhor da glória. E convido a vocês para tê-lo e conhecê-lo e abraçá-lo e adorá-lo como o Senhor da glória. O Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Nós o conhecemos como Cordeiro de Deus, é claro, mas nós o conhecemos como o Leão da tribo de Judá. O Rei, aleluia! Vamos dizer juntos: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19, versículo 11. Ele virá montado num cavalo e um exército junto com ele, também montado em cavalos. E ele tem o seu nome escrito na coxa, dizendo: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Jesus. Então você volta aqui, ó, em São João capítulo 1, diz no versículo 9: ali estava a luz verdadeira, aquela luz que encontrou Saulo no caminho de Damasco e o derrubou em terra. A luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Nessa noite aqui, quem não aceitou Jesus,
deve abrir o seu coração para aceitar o Senhor Jesus e não viver mais nas trevas, viver na luz como Ele na luz está. E você tem que saber o que é luz e o que é trevas. Trevas é tudo que é negativo na sua vida, que destrói você, destrói sua casa, destrói sua família, tira você de comunhão com a sua família, tira você de comunhão com seus amigos, tira você da comunhão com Deus. Isso é trevas. Mas deixa a luz brilhar na sua vida, deixa a luz clarear o seu entendimento. O diabo, seu adversário, ele cega o entendimento. Ele cega o entendimento. Você sabe, a própria ciência tem provado que existe no centro da nossa cabeça uma glândula por nome pineal. É a glândula que os estudiosos chegam a criar o sono da pineia. Mas essa glândula age como um olho, A glândula pineal, ela age como um olho, e é através desse olho que Deus olha. Mas o diabo cega essa glândula para ela não enxergar. Cega o entendimento dos incrédulos, mas abre o entendimento dos crentes, para ele poder ver, não com os olhos da carne, mas com os olhos espirituais. Por isso, a pregação é essa: ajusta o binóculo, deixa de ver 3 deuses, deixa de ver 2 deuses, deixa de ser idólatra e passa a adorar um só Deus, Criador dos céus e da terra. É claro que Ele trabalhou e trabalha numa trindade. Ele trabalhou primeiramente sobre nós no Velho Testamento, usando os profetas. Hebreus capítulo 1, Paulo fala isso: havendo Deus antigamente falado de diversas maneiras aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quem é o Filho de Deus? A palavra de Deus que se fez carne. A palavra de Deus se fez carne. Esse é o Filho de Deus, através do qual Deus Espírito se manifestou. Por isso que Jesus diz que a letra mata, mas o Espírito a vivifica. O Espírito vivifica a letra, vivifica as Escrituras. Vamos todos dar glórias a Deus? Diga comigo assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha, irmãos, um milagre você poder ter os seus olhos abertos para deixar o Espírito Santo te revelar, porque a marca da besta, a marca da apostasia começa por aí, é por uma adoração a qual Deus não aceita. A marca da apostasia começa por uma adoração que Deus não aceita, mas a adoração que Deus aceita é aquela que é feita em espírito e em verdade. Essa adoração que está fora do Espírito da verdade, que está fora do Espírito de Deus, que está fora do plano de Deus, Deus não atenta para ela, e o diabo sabe disto. Por isso que ele faz de tudo para as pessoas não ouvirem a palavra de Deus, faz de tudo para as pessoas não terem os seus olhos espirituais abertos para compreender as Escrituras. Está com a Bíblia na mão, como esteve os judeus, mas não viram a palavra de Deus manifestada em carne. Jesus, em São João capítulo 8,
Ele disse tanta coisa. São João 8, é espiritual, a parte espiritual do ministério de Jesus. E João registrou lá, Jesus falando com os sacerdotes do templo, os sacerdotes da época, os profetas da época, os pastores da época. Ele encarou a religião do dia. E a religião não entendeu, os pastores não entenderam, os sacerdotes não entenderam, ao ponto do profeta vir falar, veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Os seus rejeitaram. Veio para eles, mas eles rejeitaram. Por que eles rejeitaram? Por que eles rejeitaram? Porque eles não obtiveram a revelação da palavra, de quem era Jesus. Jesus é o verbo de Deus manifestado, e Ele quer estar em você nesta noite. Vocês estão entendendo, igreja? Eles rejeitaram a Jesus, crucificaram Ele. E essa mensagem que eu estou pregando nesta noite, ela tem duas formas de reagir na vida dos seres humanos. Uma é uma reação favorável, a pessoa abre os olhos, aceita, abraça ela, morre por ela, e a outra ela rejeita. Por quê? Porque essa mensagem condena o espírito religioso. Jesus, ele condenou o espírito religioso daquela época. E Jesus está aqui nessa hora para condenar o espírito religioso e dizer assim: sai dela, povo meu, para não ser participante com seus pecados e não incorra com as suas pragas. Você quer saber qual que é o segredo? Deus estava escondido em sua palavra? Estava. Mas a palavra dele se fez carne. E ele continuou escondido dos sábios e dos entendidos na sua palavra manifestada em carne. Que era o seu filho, não é? Quem está compreendendo a mensagem? Ele estava escondido ali. Mas aos poucos ele ia se revelando, como aos poucos a sua palavra vai se revelando ao seu povo, à sua gente. Então, o segredo era ver o Pai manifestado no Filho. O segredo era poder aceitar Deus em carne. Era aceitar Deus manifestado naquele tabernáculo. Era crer no nome de Deus manifestado em carne. Deus pôs o seu nome no seu Filho. Aleluia! Deus pôs o seu nome manifestado no Filho. Por isso que o Filho disse: Pai, eu manifestei o teu nome aos homens. O irmão Branham diz assim, ó: Deus estava no seu Filho, em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus diz: não sou eu quem faço as obras, mas o meu Pai que habita em mim. Eu e meu Pai somos. Vocês sabem repetir o que Jesus falou? Vocês sabem? Então diga assim, ó: meu Pai, somos um. Diga de novo: eu e meu Pai somos um. Você sabia que a sua palavra pode gerar filhos? Como Deus, através da sua palavra, gerou filhos? A sua palavra, a sua palavra pode gerar filhos. Por isso que nós temos que ter cuidado para não gerar incrédulos.
filhos incrédulos. Vocês estão entendendo, não tá? Nós temos que ter cuidado no pregar, cuidado no falar, cuidado no ensinar, para nós não gerar filhos incrédulos, filhos rebeldes. E há tantos que têm sido gerados, filhos sendo gerados por aí, por pregações, por palavras, fazendo-os serem incrédulos e revelando o pai deles. O pai deles é o diabo, é Satanás. Por isso nós temos que ter cuidado nas nossas expressões, nos nossos ensinamentos, porque as nossas palavras têm poder. Nós temos poder para criar, gerar filhos, mas geram filhos para a verdade, geram filhos para Deus, geram filhos de justiça, geram filhos de Deus. Deixa Deus falar através de você. Então eu vou encerrar. Não sou eu quem faço as obras, mas o meu Pai que habita em mim. Eu e meu Pai somos um. Deus manifestado na carne. Que revelação maravilhosa do amor de Deus para conosco, igreja. Ele se revelou e habitou na carne humana para tirar o pecado, a enfermidade da raça humana e nos redimir ao Pai. Isso não é maravilhoso, igreja? Com certeza, vamos todos darmos valor a isso? Diga comigo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus estava nos profetas do Velho Testamento, se manifestou em carne, morreu, ressuscitou, seu corpo subiu aos céus, mas o seu espírito tem 2000 anos que está na terra, através de sua igreja, de sua gente, revelando as mesmas obras. Revelando as mesmas obras. Agora, eu creio em Jesus ressuscitado. Você crê em Jesus ressuscitado? Aonde Ele está? Aonde Jesus está? Onde Deus está? Sua palavra. Aonde está a sua palavra? Aonde? Aonde? Aonde Ele está? A sua palavra, Deus está na sua palavra. Mas a sua palavra está aonde? Então fica de pé, põe a mão no peito e fala, ela está aqui, ó. Aí você vai falar a palavra. Aleluia. Glória a Deus, você vai falar a palavra. Você vai respirar a palavra. Você vai falar a palavra. E nessa oportunidade você vai lembrar da irmã Dalva que está lá no hospital. Ela se submeteu a uma cirurgia e nós estamos crendo que ela vai ter uma recuperação saudável. A irmã Dalva fez uma cirurgia dos rins, né? Dos rins, problema nos rins. Glória a Jesus. Vamos falar a palavra por ela? Vamos citar Marcos 16. Vamos citar Isaías 53. Vamos citar Salmo 103. Vamos falar a palavra. Aleluia. Diga comigo assim, é Ele. É Ele. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Eu peço ao irmão Edmar, pastor Irineu e o irmão Pedro que vem aqui para frente, levante as suas mãos e toda a igreja vai orar, e vocês vão levantar suas mãos e vai falar a palavra pelo povo, para as pessoas que estão conectadas conosco, para as pessoas que estão aí nessa cidade, aí fale a palavra, creia na palavra, creia que o Espírito Santo, Cristo está em você, e Ele disse assim, ó, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, é o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Então esse Pai que estava em Jesus, prometeu estar em nós, fazendo as mesmas obras. Fale a palavra, as obras serão realizadas.
e as obras serão realizadas. Glória a Jesus. Oh Deus. Oh mãe, fale a palavra pelo seu filho. Aí na internet, abra o seu coração, põe sentimento nisto, derrame lágrimas. Jesus suou gotas de sangue, sim, porque ele tinha sentimento naquilo. A religião de Jesus é a minha, é a sua. Oh, a de Paulo, a de Pedro. Pela mãe, fale a palavra pela mãe. Irmã Marlene, esposa do irmão José Batista, nós falamos a palavra pelos seus filhos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele conceda o desejo do seu coração, a favor do seu filho, a favor da dor, a favor ou contra a dor, contra a enfermidade, contra este mal que atrofeia, este mal que perturba, esta pressão alta, esse problema no intestino. Oh, glórias ao Senhor. Nessa hora do poder da palavra falada, neste momento da terceira puxada, Deus na igreja, Deus nos lábios de cada irmão, Deus no sentimento de cada irmã, Deus no sentimento de cada irmão, haja libertação do seu problema, haja libertação do seu problema, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Misture fé nessa oração, misture fé no levantar de sua mão, misture fé na palavra pronunciada, em nome de Jesus Cristo. Saia daqui hoje melhor, saia daqui hoje mais leve, saia daqui hoje mais crente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia daqui com uma libertação. Põe esse problema pela fé debaixo das plantas dos seus pés. Diga para o diabo: diabo, eu conheci Jesus como meu curador, eu aceito Jesus como meu libertador. Você não pode me matar e me levar para o inferno, não, Satanás. Aleluia, 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 aleluia. Que as nossas orações sejam como um incensário, seja como uma fumaça, subindo, subindo, subindo em nome de Jesus Cristo, e indo em direção às narinas do nosso Deus, como um cheiro suave. Oh Senhor Jesus, leão da tribo de Judá, nosso Senhor que se sacrificou por nós, use cada irmão com a sabedoria, mas use-nos também com a profundidade do conhecimento da águia, em nome de Jesus Cristo, com discernimento, com a revelação da palavra. Esta irmã, não volte para casa sem levar no seu coração o poder vivificador da palavra de Deus. Não volta para sua casa dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, Ele morreu lá em Jerusalém, mas o Senhor Jesus Cristo está vivo. O Senhor Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou, depois de ter tomado a chave da morte do inferno, e apresentou aos seus discípulos em Mateus 28, Ele disse: todo poder nos céus e na terra me foi dado.
Então recebe nesta hora o poder vivificador da palavra de Deus. Ao chegar em casa, põe a mão no seu filho, abraça seu marido, contamina ele com essa bênção. Abraça a tua esposa e contamina ela com essa bênção. Em seu espírito você a liberta. Você em seu espírito diga: eu te dou a libertação deste mal, deste problema, dessa ignorância, dessa incredulidade. Abraça, põe sentimento nisto, gente. Leva isso para sua casa. Confirma essa fé, meu irmão. Põe a mão na sua irmã e diga: você leva a bênção. Põe a mão na sua irmã e diga: você leva a bênção. Leva a bênção para sua casa. Leva a bênção, não brinca não, leva a bênção. Seus familiares, se contamina, se unge, contamina com isso, viu, irmãos? Contamina com isso, e contamina os outros lá com essa bênção. Seus familiares, abraça seu irmão, abraça sua irmã, e no seu espírito você fale a palavra. Não fala em voz alta não, fala só no espírito. Você